Na aula passada, vimos sobre filogenia. Que tal vermos um pouco hoje sobre a ferramenta que ela mais utiliza e que a gente sempre vê por aí? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar de cladística. É normal nós pensarmos em parentesco de organismos, organizar árvores genealógicas da nossa família para ver de onde vemos e entender quem somos e como somos. Na ciência, isso não difere, só é ampliado. Os cientistas dentro da área comentada antes, a filogenia, possuem uma forma de fazer isso com essas árvores genealógicas super rebuscadas, mas ao invés de ter um organismo, temos espécies inteiras. Isso é o que a gente chama de cladística. Essa ciência foi criada em 1950 por um entomólogo chamado Willy Hennig, porém só começou a ser utilizada com mais frequência há uns 30 anos atrás. Isso aconteceu pois Willy era um alemão e seus textos estavam em alemão, logo, poucas informações se tinham sobre o assunto até tudo ser traduzido. Esse cara foi tão importante que toda a teoria proposta por Wallace e Darwin só puderam ter uma base bem forte devido à forma como ele propôs para as análises de parentesco que são feitas, identificando os padrões evolutivos mais antigos e ajudando a filogenia a trabalhar esses conceitos. Mas o que é cladística então? Ela propõe uma grande árvore genealógica onde os organismos são classificados de acordo com seu parentesco evolutivo e tempo que esses estão do seu ancestral comum. Assim, duas espécies que vieram de um ancestral comum devem estar conectadas e quanto mais distante os grupos de espécies através de um ancestral comum, maior a distância entre os grupos. Tudo isso de forma representativa tem o nome de cladograma, que vai organizar todas essas informações em uma árvore como estamos vendo. As informações colocadas dentro desse esquema e a forma como ele é montado vêm da filogenia, e em especial características morfológicas e genéticas. Mas como será que nós conseguimos separar eles e deixar bonitinhos dentro dessa árvore? Alguns conceitos nesse sentido são importantes e a gente vai apresentar para vocês. Se pararmos para pensar, todos os organismos em algum ponto possuem um ancestral comum. Então, como é que a gente monta uma árvore para deixar eles mais próximos e organizados em grupos menores? Para isso, utilizamos caracteres sinapomórficos, que são aquelas características dos organismos que são compartilhadas por eles e por mais nenhum outro, e filogeneticamente são novos. Um ótimo exemplo disso são as asas duras que os besouros têm. Isso é uma característica que só o besouro tem dentro de todos os outros insetos. Logo, é um caractere sinapomórfico dos besouros. Uma outra coisa interessante é que podemos dizer que os besouros pertencem a um clado e que, se estendermos isso, os insetos pertencem a um clado também. Logo, podemos colocar como conceito que um grupo com um ancestral comum é chamado de clado. Agora, pode acontecer de uma característica sinapomórfica ser desenvolvida apenas em um clado ou táxon que está extinto, ou seja, uma característica nova que apenas ele tem. Mas como não existe mais porque esse organismo foi extinto, isso é chamado de autapomorfia. Um outro conceito importante é das características homólogas. Estruturas de um organismo que possuem um ancestral comum, podendo ou não ter a mesma função, mas vieram de um mesmo lugar, como por exemplo os braços de mamíferos, tendo remos no caso das baleias, asas no caso de morcegos, pernas nos cavalos e braços nos humanos. Todos vieram de uma mesma estrutura ancestral e podem ser comparados para identificar as sinapomorfias citadas anteriormente. É importante dizer ainda nesse exemplo que quando uma característica homóloga se modifica de forma que difere da estrutura primitiva, nós temos na cladística a apomorfia, dentro de uma linhagem, enquanto a característica ancestral, que agora não existe mais no clado, é chamada de plesiomorfia. Assim, se o seu cladograma for tudo bonitinho, todos os organismos dentro de um grupo possuem um ancestral comum com características sinapomórficas bem distintas, temos um grupo monofilético, ou seja, um agrupamento que possui apenas um ancestral comum. A ideia de Hennig se encerrava aí. Uma cladística pura, que represente os organismos no ambiente, deve obrigatoriamente seguir os conceitos citados anteriormente. Porém, como a natureza não costuma respeitar o que conhecemos, encontramos outras formas de ver como ela se comporta dentro dos processos de evolução que a gente conhece. Assim, podemos organizar os organismos em outros agrupamentos, como os grupos polifiléticos,
que são organismos que não possuem um ancestral comum próximo, mas, por evolução convergente, adquirem a mesma característica devido à pressão ambiental. Outros grupos são os parafiléticos, que são um conjunto onde os organismos possuem um ancestral comum, porém um ou mais deles vem de uma outra origem evolutiva. É como se quase o grupo inteiro fosse monofilético, apenas com alguns intrusos. Mas você deve estar se perguntando, para que então eu vou ficar agrupando os organismos que não possuem um ancestral comum? Não deveríamos simplesmente deixar de criar grupos polifiléticos e parafiléticos? De fato, a cladística pura proposta inicialmente não prevê esses grupos a mais, porém eles são muito importantes para a ciência. Existem muitos motivos para isso, mas talvez o mais importante é que a ciência não é estática. O tempo todo descobrimos novas informações que podem mudar a forma como entendemos um clado. Assim, a criação desses grupos pode ajudar a entender e colocar informações de forma a preencher aquilo que ainda não sabemos sobre a história evolutiva dos organismos. E isso é só um vislumbre do que a cladística pode mostrar para vocês. Ainda tem muito mais coisa para se falar nessa ciência tão incrível. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam que toda quarta-feira tem uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades. Então, se inscreve e ativa o sininho para que o YouTube sempre te avise quando tiver uma nova aula. Muito obrigado!